Vamos dar continuidade, né? Hoje, graças a Deus, hoje já é a 7ª reunião que a gente tem para juntos tratarmos do assunto de Mateus 24, 25. E a gente tinha previsto realmente 7 reuniões para tratarmos esse assunto. Então hoje o que eu gostaria de fazer é pegar o pequeno final do capítulo 25, que está faltando, e concluir e fazer um rápido resumo, uma rápida sinopse daquilo que a gente viu, né, durante essas reuniões. E há um verso que Paulo deixou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Estou lendo esse versículo só para ficar bem enfatizado que, aos olhos de Deus, existem 3 categorias às quais qualquer homem está classificado, vamos chamar assim, né? Não é uma maneira bonita de dizer, mas aqui cada um de nós, ou nós somos chamados de judeus, são aqueles que pertencem ao povo terreno ao qual o Senhor escolheu, ou pertencemos à igreja de Jesus, ou seja, aqueles aos quais creram em Jesus Cristo e foram chamados, né, para pertencerem ao corpo de Cristo, se tornaram discípulos de Jesus, pela salvação em Cristo, pela salvação que há no Senhor. E os gentios, ou as nações. Então, a Bíblia classifica, né, vamos chamar assim, a humanidade em judeus, gentios e igreja. E no capítulo 24 e 25 de Mateus, há um tratamento de Deus tanto para os judeus, quanto para a igreja, e também para os gentios, para as nações. E até o momento nós já vimos alguns pontos importantes que foram tratados com relação aos judeus, depois com relação aos cristãos, ou seja, a igreja do Senhor, e principalmente no aspecto que o Senhor Jesus vai nos chamar aqui em Mateus 24, 25, de que a igreja dele, nós que somos os seus servos, nós que pertencemos a ele, nós devemos estar preparados, prontos, apercebidos para a sua volta. Ou também, em outras palavras, né, no tempo em que o Senhor está ausente, até a sua volta, o que nós devemos fazer? Qual deve ser o nosso comportamento? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso viver até que Jesus volte? Então o Senhor nos deixou algumas instruções aqui, né? Nós vimos já, por exemplo, nas parábolas das virgens, qual era a situação daquelas virgens, né? Todas elas eram cristãs, tanto as virgens prudentes, sábias, quanto as virgens nécias, as tolas, todas elas representam os cristãos. E a situação ali é que aquelas que estavam apercebidas, aquelas que foram prudentes, elas então tiveram, né, uma reserva de azeite, não só as suas lâmpadas acesas. E isso lhes foi garantido a entrada nas bodas daquele casamento, que na realidade nos fala das bodas do Cordeiro de Deus, que há de acontecer. Vimos também aquela questão dos talentos, né? Os servos, aquele que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2, o que recebeu 1, e a situação de cada um deles. E ali está falando sobre a fidelidade de cada um de nós. Aqueles que forem fiéis ao Senhor receberão do Senhor aquele elogio, aquele chamamento: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Há uma situação também de um servo que nós vimos naquela parábola, que enquanto ele estava sendo fiel, era essa a vontade de Deus, mas por um momento ele achou que o Senhor dele estava demorando, então ele passou a ter uma vida desregrada,
né, a beber e viver com ébrios, e começou a espancar os seus conservos. Está dizendo naquela situação daqueles que, por algum momento, podem ter seguido o Senhor com fidelidade, mas por alguma razão, e na realidade uma razão básica é que acharam que o Senhor estava tardando, mas o seu coração se esfriou, então ele achou que o Senhor dele estava demorando, e começou a viver uma vida que não era segundo a vontade de Deus. E isso vai lhe custar um alto preço. Por quê? Porque a questão de entrarmos no reino é uma questão de prêmio, é uma questão de recompensa. Não é como a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. E esta nunca nos será tirada. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O dom nos foi dado, né, gratuitamente, né, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, né, fomos salvos mediante a fé. E isso, diz a palavra, é um dom de Deus. Mas com relação a reinarmos naquele período que o Senhor vai estabelecer nessa terra, esse reino vai ser uma recompensa. Então, Mateus 24, 25, em muitos dos aspectos foi tratado disso. É o Senhor nos convidando a termos um proceder agora que vai resultar em uma alegria futura, vai resultar em um prêmio futuro. E todos nós somos chamados a participarmos das bodas do Cordeiro, a entrarmos naquele reino que Ele tem preparado para nós. E agora, né, nesse final do capítulo 25, o Senhor vai falar aqui o que vai acontecer com as nações, com os gentios. Nós vimos que a questão dos judeus, né, foi tratada, e a questão dos judeus é que eles passariam por grande tribulação. E vimos também, né, que naturalmente, junto com os judeus, com o povo terreno de Deus, também muitos da igreja do Senhor passariam por aquela tribulação. Mas agora, nesse final aqui do capítulo 25, a partir do versículo 31, o Senhor vai falar o que vai acontecer quando Ele voltar. Quando o Senhor estiver chegando a essa terra de volta, vai haver um julgamento das nações, daqueles que estiverem vivos das nações até aquele momento. Aqueles que não morreram durante a tribulação, né? E aqueles também que, por algum motivo, né, eles permaneceram firmes no sentido de que não seguiram a besta e não tiveram a marca da besta. Porque aqueles que tiverem a marca da besta durante a tribulação, aqueles que seguirem a sua imagem, a palavra nos diz lá em Apocalipse 19 que o Senhor vai destruí-los com o sopro da sua boca. Depois nós vamos ler lá para ficar mais claro. Mas vamos ler esse trecho que nós queremos concluir hoje. Versículo 31 do capítulo 25 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que o Senhor vai fazer? Então o Senhor está vindo e o Senhor vai sentar agora no trono da sua glória. Que trono é esse? É o seu próprio trono. Quando o Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele se assentou à destra do Pai. E o trono que o Senhor se assentou, qual era esse trono? Não era o seu próprio, era o trono do seu Pai. Olha o que diz Apocalipse 3, 21. Diz assim, olha, Jesus falando para a igreja em Laodiceia: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sentar com o Senhor Jesus, né, quando Ele voltar no seu trono, requer que o cristão seja vencedor. É um prêmio ao vencedor, ao que vencer.
ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Jesus está falando no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então há uma diferença aqui, percebem? O Senhor Jesus venceu e sentou no trono do Pai dele. Mas agora o Senhor Jesus está dizendo: quem vencer sentará comigo no meu trono. E é esse trono aqui que o Senhor vai estabelecer, né? Quando o Senhor Jesus voltar, ele está dizendo: quando o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, no trono dele. E junto com ele, os vencedores estarão ali. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar este aspecto. Na volta do Senhor, assentar-se com o Senhor no trono precisa ser um vencedor. Então, somos chamados a sermos vencedores. Então, neste momento, é um momento, né, da nossa carreira, do momento, né, da nossa batalha aqui, né, da nossa luta, é o bom combate. Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, né, guardei a fé. Paulo está dizendo assim: olha, eu fiz aquilo que estava proposto para que eu fizesse. Então assim também nós, a nossa carreira precisa ser corrida, né? Precisamos correr. Paulo diz, né, que nós devemos correr como aquele que quer alcançar o prêmio. Essa é a nossa função. Então somos chamados a sermos vencedores. E na realidade ser vencedores é por nós mesmos. Porque a própria palavra diz que em Cristo, né, nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor está voltando e ele vai sentar-se no trono dele aqui. Que trono é esse? Né? Esse é o trono que ele vai estabelecer. E há promessas ao Senhor Jesus. Por exemplo, em Lucas, no primeiro capítulo, existe uma promessa maravilhosa com relação àquilo que aconteceria com o Senhor Jesus. No capítulo 1, versículo 32, diz assim, está falando a respeito de Jesus. Quando foi predito o nascimento de Jesus, então foi dito assim: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Há um trono que foi prometido a Davi, ao qual o Senhor Jesus somente pode tomar esse trono e tornar esse trono eterno. O Senhor Jesus reinará e vai ter um trono como herança, né? Vai ser dado a ele esse trono de Davi. Por isso que o Senhor Jesus, quando voltar, literalmente, ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém. Porque o Senhor deverá ser coroado como rei dos judeus, que ele ainda não foi. Sabemos, e o Senhor já recebeu um nome que está acima de todo nome, e ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas ele vai ser reconhecido pela nação de Israel ainda um dia. O Senhor vai entrar ali em Jerusalém, e ali então eles o reconhecerão. Eles dirão, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A nação de Israel. Então o Senhor vai herdar esse trono, vai se assentar nesse trono que a ele pertence. Versículo 32 do capítulo 25 de Mateus: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Nações aqui é a mesma palavra gentios. No livro de Mateus há várias citações
né, dessa expressão, né, dessa mesma palavra que é traduzida aqui por nações, em outros lugares traduzida por gentios. Mateus 4,15, por exemplo, Mateus 6,32, Mateus 12,18. Então todas as nações ou todos os gentios, né, serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que interessante aqui. Essa é uma passagem das Escrituras e ela é bastante controversa em alguns meios cristãos, porque alguns usam essa porção das Escrituras para dizer e afirmar o seguinte: olha, está vendo aqui? Se você não fizer coisas boas, se você não tiver boas obras, não vai ser dada a entrada sua no reino de Deus. Olha, para você ser salvo, você precisa ter boas obras. Você precisa se esforçar em fazer o bem para que você seja salvo. Então muitos usam essa porção da palavra para dizer: olha, nunca é garantido a sua segurança da salvação. Porque está vendo aqui? Se você não tiver essas boas obras, vai ser negado a você o direito de entrar. Para você entrar no reino de Deus, você precisa dessas boas obras. Então começa a haver, né, escolas de pensamentos. De um modo geral, a Igreja Católica usa muito essa porção. Mas assim também todos aqueles irmãos, aqueles cristãos que defendem e sustentam um ponto de vista de que a salvação do cristão pode ser um dia perdida. E como nós temos visto aqui nas reuniões anteriores, há algo que pode ser perdido sim pelo cristão, mas é a sua recompensa, o seu reinar com Jesus quando ele voltar. Mas a sua vida eterna jamais lhe será tirada. Novos céus e nova terra vai ser garantido a todo cristão. Mas naquele período, quando Jesus estiver reinando aqui, a alegria da salvação vai sumir de muitos. O privilégio de estar na presença do Senhor por aquele período não vai ser permitido. E como nós vimos aqui, vai estar num lugar de trevas exteriores, vai ser lançado para fora daquele lugar das bodas, para fora daquele lugar iluminado com a presença do Senhor. E isso vai provocar algo que a palavra de Deus diz: haverá choro e ranger de dentes. Não é o lago de fogo, porque a palavra do Senhor nos garante que a vida que o Senhor nos deu nunca nos vai ser tirada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas a questão de reinar com o Senhor pode ser perdida. E nesse aspecto aqui, essas pessoas aqui, está muito claro que elas vão entrar naquele reino terreno que o Senhor vai estabelecer aqui, porque elas tiveram boas obras.
Mas eu só quero chamar a atenção para um ponto muito simples aqui, e que talvez acaba com a nossa possível dúvida e confusão que às vezes vem na nossa mente com relação a essas passagens das Escrituras. Porque parece muito óbvio aqui, né? Há uma relação direta, né? Teve boas obras, entrou reino. Mas vamos ler com cuidado. Versículo 34, olha o que está escrito. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Preste bem atenção aí no que está dizendo. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Agora uma pergunta: o que Paulo nos afirma nas Escrituras, por exemplo, em Efésios, com relação aos cristãos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que pertencem a Jesus, aqueles pelos quais Paulo lá em Efésios, mesmo no capítulo 2, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não veio de nós, foi um dom de Deus, que não é mediante as obras, para que ninguém se glorie. Lá ele diz que Deus nos escolheu em Cristo quando? Quando isso aconteceu? Quando foi que o Senhor preparou tudo para nós? Alguém me ajuda? Estão lembrados? Efésios capítulo 1? Antes da fundação do mundo. Aqui está a chave. Vamos ler lá esse verso em Efésios. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Olha quando aí? Antes da fundação do mundo. O reino ao qual nós vamos entrar, o reino de Deus, no qual nós pertencemos, nós já estamos nele. Lembra quando nós vimos os aspectos do reino de Deus? Um dos aspectos é, ele entrou em nós, né? O reino de Deus está em nós. Esse reino ao qual agora nós já pertencemos, isso foi preparado antes da fundação do mundo. Esta salvação a qual temos em Cristo, isso é antes da fundação do mundo. Mas agora aqui está falando de um reino que foi preparado desde a fundação. Que reino é esse? É um reino adâmico, ao qual, quando o Senhor criou o homem, Deus colocou o homem aqui para fazer o quê? Governar e reinar sobre todas as coisas. Mas por causa da queda, esta influência que era para o homem ter e esse domínio passou às mãos do inimigo. Mas agora em Cristo tudo está sendo restaurado. E este reino aqui mesmo na terra, esse reino adâmico foi preparado lá na fundação do mundo. Quando o Senhor fundou todas as coisas, Ele também determinou este reino. Ele está sendo agora dado àqueles que estão vivos aqui quando Jesus voltar e que fizeram o bem para entrar neste reino. Mas estes aqui, eles entram numa esfera, né, vamos chamar assim, da eternidade, mas eles não têm neles mesmos a vida eterna. Porque essa vida eterna nos foi dada por Cristo. A vida do Senhor veio a nós quando nós cremos. Eu e você que cremos em Jesus temos a vida eterna. Nós temos, irmãos, a vida eterna. Mas a esfera desses aqui que vão entrar, das nações, quando Jesus estiver voltando, né?
Aqui vão estar várias pessoas vivas na terra ainda, apesar de ter passado pelas catástrofes. O livro de Apocalipse é tão forte em nos mostrar aqueles quadros terríveis que irão acontecer aqui na terra. Quadros onde diz que vai ser derramado as taças da ira, onde 1/3 da população vai ser dizimada, mas ainda assim vai sobrar 2/3 da população na humanidade. E o que vai acontecer exatamente quando Jesus estiver voltando? Quando Jesus estiver voltando, né? Vamos lembrar aqui dos fatos, né? O Senhor vem do trono até os ares. Lembram o que aconteceu lá em Atos capítulo 1? Jesus, quando foi assunto aos céus, aí foi à vista dos seus discípulos, eles viram Jesus até as nuvens, depois a nuvem cobriu, eles não viram mais. Mas apareceram 2 varões dizendo para os discípulos: olha, esse Jesus, da mesma forma que ele subiu, da mesma forma ele voltará. Então como foi que Jesus foi? Até as nuvens, visível a todos os olhos o viram. Depois das nuvens foi encoberto, até chegar no trono. Assim também a volta de Jesus, do trono até as nuvens, vai ser encoberto aos olhos dos homens aqui na terra. Jesus vai vir do trono até os ares. Ali nos ares o Senhor vai estabelecer, né, o que a palavra de Deus chama do tribunal de Cristo, onde cada um de nós vai comparecer perante o Senhor, para que sejamos, né, julgados segundo as nossas obras, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo nos diz isso. E aí, quando esse tribunal de Cristo acontecer, onde todos os cristãos vão comparecer, né, aí então Jesus vem para essa terra. E uma coisa que ele vai fazer primeiro, né, ele vai com o sopro da sua boca, ou na expressão de Apocalipse, usa a expressão com a espada que sai da sua boca, ele vai destruir a besta, o falso profeta e todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Apocalipse 19. E aí vão sobrar esses aqui, que não fizeram isso. Então vai ter esse julgamento. Então essas pessoas, elas não têm em si mesmas a vida eterna, como a igreja tem. Mas há um fato aqui muito interessante. Porque de alguma maneira as suas boas obras certamente é resultado do temor de Deus que veio sobre os corações delas. Porque naquele período da tribulação o evangelho eterno estará sendo pregado, diz Apocalipse. E há um fruto de boas obras ali, porque de alguma forma elas creram em algo, de alguma forma elas viram algo, e elas vieram em socorro dos pequeninos irmãos do Senhor Jesus. Quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, olhando essa palavra aqui do ponto de vista profético, né, esses pequeninos irmãos do Senhor são aqueles que durante a tribulação são os judeus que temem os mandamentos de Deus, que observam os mandamentos de Deus, e são aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, a igreja. Então, naquele período de grande tribulação e de perseguição, essas pessoas não terão a marca da besta, e mais, elas serão aquelas que irão auxiliar muitos dos pequeninos irmãos do Senhor Jesus. Então, quando elas ajudarem, seja com qualquer uma dessas coisas, né? Como Jesus fala, né? Olha, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Qualquer uma dessas obras, né, em auxílio àqueles que pertencem a Deus, eles serão recompensados com a entrada no reino. Eles vão entrar nessa esfera terrena do reino dos céus. A igreja vai estar numa esfera celestial do reino dos céus, reinando com Jesus. E não só a igreja vai estar nessa esfera celestial, né? Se nós lermos Mateus capítulo 8, o Senhor está falando daqueles que vão reinar
junto, né, com Abraão, com Jacó, com Isaac, com Jacó, de muitos que vão herdar o reino e vão estar ali banqueteando com eles. Então todos os, vamos chamar assim, santos do Antigo Testamento, todos que morreram na esperança do Messias, eles também participarão dessa esfera celestial do reino dos céus. Mas vai ter uma esfera terrena, a qual estes aqui estarão participando. Então eles participarão porque tiveram essas boas obras. E boas obras especificamente naquele momento da grande tribulação, as quais os pequeninos irmãos do Senhor, que são os judeus e os cristãos, estavam passando aqui por grande perseguição, grande necessidade, mas foram aqueles que vieram em socorro a esses. Então, profeticamente, né, eu creio que é isto, né, esse é meu entendimento, que essas pessoas vão entrar numa esfera terrena do reino dos céus, vão estar aqui durante o milênio, e foi dado a elas entrar por causa dessas boas obras, e certamente porque ouviram o Evangelho eterno. Mas ainda assim essas pessoas, elas não têm nelas a vida eterna. Mas elas entrarão então neste reino adâmico. Neste reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Diferente da igreja, diferente daqueles de nós hoje que têm a vida eterna. Nós entraremos, né, estaremos participando, e já estamos hoje, né, na realidade, no reino de Deus, naquele reino preparado, não desde a fundação do mundo, mas antes mesmo da fundação do mundo. O que vai estar, né, acontecendo nesse momento? Né? O Senhor então vai estar ali, a igreja do Senhor junto com os seus anjos estará participando desse momento, né, de quando o Senhor estará julgando, e o Senhor vai estar então dessa maneira permitindo que alguns entrem e que outros não. Da mesma forma que aqueles que não fizeram essas boas obras, negaram essas boas obras, e o Senhor diz que estava negando como a Ele mesmo. Então esses serão lançados para fora. E esses aí não terão nenhuma oportunidade mais, porque diz, versículo 46, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então assim, esse é o fechamento, né? Nesse momento está fechado todas as coisas antes de Jesus inaugurar o seu reino aqui nessa terra. Isso é a última coisa que vai acontecer. Antes disso aqui, como nós lemos em Apocalipse, né, 19, lá o Senhor vai ter destruído o falso profeta, o anticristo e aqueles que tiveram a marca da besta. Vamos ler, lá é importante a gente ter isso em mente, né? Apocalipse 19. Vou ler rapidamente alguns versos. Versículo 6 do capítulo 19 de Apocalipse, da parte B, diz assim, olha, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só a sequência aqui agora de fatos. Versículo 11 do capítulo 19. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas.
tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Não há nenhuma dúvida de quem é este cavaleiro, né? O Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, os gentios, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha que coisa tremenda aqui, né? O que vai acontecer, o que está aguardando quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a palavra diz que ele não vem mais como um cordeiro, mas ele vem como um leão. Essa é a figura usada. Ele não vem mais como Salvador, mas ele vem agora como juiz de toda a terra. É algo tremendo que vai acontecer. Hoje as pessoas brincam com o nome do Senhor, brincam com o nome de Jesus, como se fosse uma piada. Mas haverá um momento de todo temor que vai cair sobre esta terra. E o Senhor vem julgar toda essa terra. Diz a palavra aqui: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavalheiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, né? Que vai acontecer na tribulação, esse anticristo e esse falso profeta. Eles vão receber o poder maligno e então vão realizar grandes sinais e vão seduzir as nações, os gentios, a segui-los e a receber a marca deles, e vão se tornar os adoradores da imagem da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Na realidade, quem inaugura o lago de fogo é esse falso profeta e o anticristo. Até o momento não tem ninguém lá. O lago de fogo, a segunda morte, não tem ninguém lá até o momento. Todos já estão no lugar de sofrimento, chamado Hades. Aqueles que morreram sem Jesus, aqueles que morreram sem o encontro com Deus. Um lugar já de tormento, mas ainda esse lugar de tormento que é o Hades vai ser um dia lançado lá para dentro do lago de fogo. Mas será inaugurado aqui, quando Jesus voltar e estiver aqui. Então o Senhor está dizendo, ele vai julgar, vai pegar o anticristo, o falso profeta, serão lançados vivos para dentro do lago. E o que vai acontecer com aqueles que adoraram a besta? Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que espetáculo terrível de se ver. Imagina, toda aquela grande multidão de adoradores da besta serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor. Na realidade é uma palavra de Jesus. Com uma palavra serão mortos. E as aves vão se fartar das suas carnes. E aí diz no capítulo 20, então vai vir um anjo e vai prender a Satanás, e Satanás será lançado no abismo por 1000 anos. E diz aqui
No versículo 6 do capítulo 20, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então o Senhor estabelecerá este reino por 1000 anos. Aqui esse é o fechamento, né, de todas as coisas para que o Senhor, então, implante o seu reino aqui sobre essa terra. Nesse período, né, nós vamos ter uma esfera que vai ser celestial, na qual estarão participando aqueles vencedores da igreja, vencedores de todas as épocas, como um prêmio, como uma recompensa. E terão uma esfera terrena, na qual esses aqui das nações, os gentios que estarão vivos, vão entrar nesse período. E depois que termina esse período de 1000 anos, a palavra de Deus diz que Satanás ele é solto por um momento, pouco tempo lhe resta, e ele ainda seduz as nações. Olha que coisa interessante. Durante 1000 anos vai ter um reino de paz sobre esta terra. Mas as pessoas que estarão aqui, né, terão filhos, né, conhecerão o Senhor. A palavra diz que a terra se encherá da glória, do conhecimento de Deus. Mas com mesmo Satanás preso, essas pessoas lá no coração delas já têm a maldade. Porque são pessoas caídas, né? A raça humana é caída. As pessoas que estarão nessa terra. E vai bastar que Satanás seja solto, ele vai conseguir seduzir essas nações. E essas nações vão contra o Senhor e o seu reino. É uma loucura, né, ir contra o Senhor. É algo assim inacreditável. Aí que é 10%, ele ainda traga 10%, né? De 10% de que você está falando? Dessas pessoas. Não, No final, acho que é 10%. não lembro de nenhum lugar que fala 10%, não, né? Eu falo de 1/3 que vai ser morto. E vai ficar grande, né? Grande parte dessas pessoas, que são esses que entraram nesse reino preparado desde a fundação do mundo, eles vão entrar com a vida normal. Eles vão casar, dar-se em casamento, vão ter filhos. Esses que entram, eles entraram com temor de Deus, mas os seus filhos vão nascer ali. E não quer dizer que eles vão ter o temor de Deus. Mas então, quando acabar esses 1000 anos, Satanás é solto, ele seduz as nações. E as nações vão querer ir contra o reino do Senhor. Aí descerá fogo do céu e lamberá tudo isso. E logo em seguida vem o que a palavra de Deus chama do trono branco, onde será um grande julgamento. Ali vão comparecer somente aqueles que não têm a vida eterna, aqueles que não creram, aqueles que não têm a salvação em Cristo. São aqueles que vão participar ali do julgamento, mas só para ter uma sentença. Todos aqueles que participaram daquele grande trono branco, daquele julgamento do trono branco, serão lançados no lago de fogo. E a partir daquele momento, depois desse julgamento, a palavra de Deus diz que vi novos céus e nova terra. Vamos ler lá como vai ser esse final maravilhoso da vitória do Senhor sobre todas as coisas. Capítulo 21 de Apocalipse. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou:
Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então haverá agora um novo céu e nova terra, onde habitará apenas a justiça. Aqui, aqueles irmãos que ficaram fora, os cristãos que ficaram fora do reino com o Senhor durante esses 1000 anos, serão novamente colocados juntos com o Senhor. Estarão eternamente com o Senhor, né? Estarão na glória com o Senhor. O que nos é mais enfatizado aqui, eu creio, em Mateus 24 e 25. Para mim, o mais importante, como eu já tinha dito desde o início, não é a escola de interpretação que a gente vai seguir. Não é se toda a igreja passa pela tribulação, ou se toda a igreja não passa pela tribulação, ou se parte sobe antes e depois o restante sobe no final. O que importa é que estejamos preparados. O que importa é que estejamos vigilantes. O que importa é que estejamos apercebidos. O que importa é que a gente viva de acordo com aquele desejo do Senhor e com aquela instrução que o Senhor deixou para nós. Seja aqui através da parábola do servo fiel e prudente, ou então dos servos que ganharam os talentos e que prosperaram com seus talentos, ou das virgens prudentes, das virgens sábias. O que importa é que a gente viva dessa maneira. Se assim nós fizermos, não vai importar se a igreja vai passar pela tribulação ou não, se vamos antes ou não, mas a palavra nos diz: vigiai. Eu, particularmente, ainda entendo que esse período terrível da grande tribulação, que a igreja vai passar, tem uma possibilidade de escaparmos desse período. A palavra é muito clara a respeito disso, porque a palavra do Senhor diz, né, em Lucas 21:36, eu queria ler, concluindo aqui com esse verso, Lucas 21, olha o que diz a palavra. Vamos ler a partir do verso 33. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora preste bem atenção no que vai estar dizendo aqui o Senhor. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Então o Senhor está nos dando instruções de como nós devemos viver hoje, nesse tempo presente, até a sua volta. Acautelai-vos. E para que aquele dia, está falando sobre a grande tribulação que virá, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, se nos acautelarmos, esse dia não virá como um laço. Pois há de sobrevir, está dizendo que esse dia há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então a palavra aqui é muito clara, a palavra de Jesus. Não há nenhuma dúvida. Aqui não precisa nenhuma interpretação. O fato é que esse dia virá e que ele pode nos pegar como um laço, mas que se nós nos acautelarmos e estarmos tranquilos e não sobrecarregados
mas estivermos vigiando, em todo o tempo orando, nós podemos escapar desse dia. Agora, a minha interpretação de como nós podemos escapar, para mim é o arrebatamento, que alguns serão tirados, serão tomados, como diz lá, Mateus 24 está dizendo, né, que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. E ali logo o Senhor diz, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aqui o Senhor é Senhor do que foi tomado e é Senhor do que foi deixado. Então, para mim, esse escapar é que vai haver um arrebatamento para aqueles que estão vigilantes em primeiro lugar. E depois lá no final, como diz Tessalonicenses capítulo 4, né, vai haver um arrebatamento geral daqueles que ficaram vivos até aquele momento. Mas se você não concordar com a minha interpretação, também não tem problema. A questão é que vai ser livrado. Talvez o ser livrado aqui pode ser também como Daniel, como os amigos de Daniel foram naquela fornalha, naquele meio da grande tribulação, né? Caiam 10.000 ao teu lado, mas você não será abalado, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pode ser que seja isso, irmãos. Pode ser que todos vão passar pela grande tribulação e que esse escapar aqui seja escapar, está acontecendo ao nosso redor e nós estamos escapando. Pode ser que seja isso. Não é esse o meu entendimento, mas pode ser que seja. O fato é, se através do arrebatamento ou que o Senhor vai nos guardar aqui da tribulação, a promessa de Deus é essa. Se vigiarmos e orarmos a todo tempo, nós vamos escapar desse período que há de vir. Jesus também promete à igreja lá em Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora que há de vir, da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Esse guardar, eu entendo que é o arrebatamento. Mas se meu entendimento estiver errado, não tem problema nenhum. Creia que vai ser guardado de outra forma. Sendo tirado ou ficando aqui sendo guardado, como aqueles amigos de Daniel foram guardados na fornalha, como Daniel foi lançado na cova dos leões. E o Senhor fechou a boca dos leões e ele foi guardado. De uma forma ou de outra. Eu creio que é através do arrebatamento. Eu creio que aquele filho varão, no capítulo 12 de Apocalipse, ele fala daqueles que são vencedores e que estarão vivos naquele momento, e que num momento aí que o Senhor determinar, eles vão ser arrebatados até o trono do Senhor. Esse é meu entendimento. Eu posso estar enganado. Estou aberto. Mas o ponto mais importante é: vigiai, estais apercebidos. Não sobrecarregue o coração, acautelai-vos, orando em todo o tempo para escapar desse momento. Guardar a palavra da paciência do Senhor. Viver nesse momento presente, como aquele servo fiel e prudente, como aqueles servos que pegaram os talentos e negociaram porque temiam o seu Senhor, que serviram o seu Senhor, ou fazendo como as virgens prudentes, que além da lâmpada que elas tinham, elas também tinham uma reserva de azeite. Isso nos fala da nossa vida com Deus, da vida com o Espírito de Deus, sermos cheios do Espírito. Isso vai nos dar entrada ali nas bodas do Cordeiro. Isso é muito importante. Então, assim, não importa qual a escola de interpretação. E Mateus 24 e 25 são dois capítulos muito controversiais no meio da cristandade. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu dei para vocês a minha opinião, mas estou totalmente aberto, né? Não tem a última palavra. Mas os fundamentos aqui para mim de Mateus 24 e 25 são esses. É que nós devemos estar prontos, preparados para a volta de Jesus. Seja de uma forma ou outra, estejamos preparados. Permanecei nele, diz João, para que quando ele vier,
Dele não nos afastemos envergonhados. Ou como Paulo fala, cuide, se você edifica, e nós devemos edificar as coisas de Deus, edificar a casa de Deus, devemos servir a Deus, que aquilo que nós estamos fazendo seja comparado ao ouro, à prata e às pedras preciosas, que vai resistir no dia do tribunal de Cristo o fogo do Senhor. E mais, tudo aquilo que nós devemos acertar a nossa vida deve ser agora. Não deixe nada para amanhã. Nós não sabemos do dia de amanhã e o Senhor pode vir. E tudo aquilo que não for acertado aqui agora, naquele dia vai ser revelado no tribunal de Cristo. Então isso deve dar temor também no nosso coração. Tudo aquilo que nós não acertamos agora, tudo aquilo que nós não nos colocamos debaixo da eficácia do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado, isso vai ser manifestado no dia do tribunal de Cristo. Ainda que lá naquele tribunal é só a reunião da família de Deus, mas ali será manifestado. Tudo aquilo que nós não perdoamos agora será mostrado naquele dia. Ou naquela parábola de Mateus 18, aquele servo que pegou o seu conservo e você me paga o que me deve, paga o que me deve. Ele tinha sido perdoado de uma dívida enorme. E aquele seu conservo devia pouquinho a ele. E ele quase que matou o seu conservo para receber dele. Mas diz lá a palavra que ele será lançado à sorte aos atormentadores. E será atormentado até que pague o último centavo. Então são palavras importantes, palavras sérias. Então a nossa vida, o nosso andar com Deus, não quer dizer que agora você que nasceu de novo, que você tem a vida eterna, isso nunca vai ser tirado de você. Não significa que você pode viver do jeito que você quiser, da forma simplesmente que lhe agradar, mas tem que ser na forma que agrada ao Senhor. Que Deus nos ajude, né? Que o Senhor nos conceda a graça de termos temor no nosso coração, de amarmos ao Senhor, vivermos em pleno amor ao Senhor, e buscarmos servir ao Senhor de todo o nosso coração. E com essa consciência do tribunal de Cristo que virá, do reino que nos está proposto, do privilégio de receber como prêmio, né? Corramos a nossa carreira, né? Com essa visão. A palavra de Deus diz que Moisés, ele preferiu, né, a vergonha de estar com o povo de Deus, o opróbio, do que estar usufruindo dos prazeres transitórios do pecado no Egito. E o motivo, diz lá em Hebreus, é porque ele contemplava o galardão. Então que o Senhor nos dê graça de contemplarmos este galardão. Né? Então, irmãos, numa palavra final, eu diria que Mateus 24 e 25 é para nos lembrar de que nós devemos estar preparados, prontos para encontrarmos com o Senhor. Que Deus nos abençoe, né? Vamos encerrar aqui. Agradeço a paciência dos irmãos por 7 reuniões, né, que nós separamos para estudar. Né? Que Deus nos abençoe. Talvez a gente possa ter uma palavra de oração, agradecer ao Senhor, né, esse tempo que estivemos juntos. Também que na oração lembre de orar por nós, que vamos voltar para as nossas casas, para que Deus nos guarde.